Então, turma, vamos para a segunda parte do nosso vídeo referente à aula do processo de comunicação em cartografia temática. Eu vou abrir aqui a página do Moodle, onde se encontra o arquivo que contém o PDF e os slides. E no slide, que trata já do item 1.2, nós já vamos falar aí sobre esse link. Eu coloquei um código QR para quem quiser acessar via celular, que aborda num contexto bem amplo, a partir de um vídeo postado aqui na disciplina, esse vídeo que está aqui. Então, só para vocês rapidamente acompanharem. Já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Observem que esse vídeo ele é um vídeo bem ilustrado, bem produzido, opiniões, e eu espero que vocês assistam compartilhamos dúvidas, se inserirem no contexto do assunto modelos de comunicação. Não vou passar todo o vídeo, óbvio que isso vocês, com o tempo de vocês, irão assistir. E voltando então ao nosso slide da aula, o que a gente pode dizer é que é importante nós estudarmos os modelos de comunicação para entender como que se dá o processo de comunicação por meio dos mapas. Nós vamos observar aqui, mais adiante, que esses modelos de comunicação, eles embasam muito daquilo que é a produção cartográfica temática, uma vez que nós temos aí muitos produtos cartográficos que podem ser elaborados e meios de entregar esse produto cartográfico aos usuários. Então, é bom a gente dar uma passada por cima desse assunto. É claro que a gente não vai tratar isso com um aprofundamento no mesmo nível em que os cientistas da comunicação trabalham, como as pessoas da área de jornalismo, da área de relações públicas abordam esse assunto, mas com o nosso foco voltado para a cartografia temática, vamos falar um pouquinho sobre o assunto de modelos de comunicação. Primeiro, a tela que eu estou mostrando aqui sobre o livro do Manuel João Vaz Freixo, que foi uma das consultas que eu fiz para elaborar esses assuntos. Vou citar essa frase que ele coloca no livro, em que diz que um modelo procura mostrar os principais elementos de qualquer estrutura ou processo e as relações entre esses elementos, possibilitando assim o seu estudo. Então vejam que ele sintetiza muito bem o que é o modelo, e esse conceito que ele traz de modelo, ele também serve para a gente entender as aplicações de modelos em outros processos, em outras áreas que não só a comunicação. Esse conceito está muito bem elaborado e eu vou, a partir dele, já avançar para os 4 grupos de modelos que a gente vai abordar nessa segunda parte da nossa aula. Os modelos de base linear, de base cibernética, os modelos de comunicação de massas e os modelos culturais. Da mesma forma que eu fiz no slide anterior, que eu coloquei ali um código para vocês lerem a fonte desses conceitos que estão apresentados a seguir, está aqui também, eu deixei o link para vocês clicarem, basta clicar no link, ele vai abrir a página, ou acessar via código QR o conteúdo que fundamenta os próximos slides. No primeiro modelo de base linear, também chamado modelo de Lasswell, é um modelo que foi publicado lá nos anos 40, em 1948, e ele tem por característica ser unidirecional, ou seja, observem que o comunicador ele envia uma mensagem através de um canal para um receptor, e esse receptor ele causará um efeito. Então, vejam que isso é bem próprio da época que esse modelo foi elaborado, em que as comunicações tinham também esse caráter, né? Uma das características dos modelos de base linear é que há uma dissociação de funções entre o emissor e o receptor. Vejam que eles, não podemos dizer que há um retorno do efeito sobre o receptor ao comunicador, ao elaborador, ao criador da mensagem. E essa dissociação de funções, ela, nos dias atuais, ela pode até ocorrer quando a gente pensa em cartografia temática, porque alguns casos dos produtos cartográficos que nós produzimos, eles têm essa característica unidirecional. Vou pegar o exemplo de uma planta topográfica de um levantamento que é feito para um projeto de engenharia, né? Então essa planta ela é elaborada pelos profissionais que fazem o levantamento, os cálculos. O profissional que vai elaborar o mapa, a planta, mesmo que seja num CAD ou num software de SIG, vai colocar ali a mensagem, né? Essa mensagem vai ter o canal, que é o arquivo digital, o arquivo impresso, e o receptor, que é o profissional,
o engenheiro, o arquiteto que vai desenvolver a obra, vai produzir o efeito que é a construção, que é a alteração da realidade causada justamente por um processo unidirecional, como a gente está vendo aqui. Falando um pouquinho mais a fundo, o que a gente pode trazer aqui sobre o modelo de Lasso, né? Então, vejam que existe a figura de quem que é o emissor, seria o produtor. O estudo do emissor e a análise do controle sobre o que é difundido. Então, nessa figura do comunicador, há que se considerar essa necessidade de estudar e analisar e ter controle sobre o assunto, né? Sobre a questão da mensagem, né, nós temos que entender que o conteúdo das mensagens ele é o principal produto do processo de comunicação. Então, se a mensagem ela tem que ter um conteúdo e, principalmente, além de ter o conteúdo ele tem que ser assimilado pelo receptor, senão o processo ele não se completa. O canal, nós aqui, entendendo isso como cartografia temática, para nós o canal é o meio, o canal é o mapa. Então, dentro dessa questão de modelo de base linear, o mapa é o meio, ele é o canal. É ele que transmite o conteúdo da mensagem elaborado pelo comunicador. Vamos pensar assim, quem? Comunicador? Tecnólogos e tecnólogas em geoprocessamento. Para quem? Aí entra o público. Então, é importante a análise da audiência ou a análise da aceitação da informação, a análise da eficiência e eficácia da informação. Se ela vai causar o efeito, alcançar o resultado para que ela foi elaborada. E, por fim, a análise dos efeitos da mensagem nos receptores, para entender que houve o fechamento do processo de comunicação. Indo adiante ainda nos modelos de base linear, nós vamos falar nesse segundo modelo que é de Shannon e Weaver. Já de um ano depois aí, nós temos uma diferença bem clara do modelo anterior, porque nesse modelo há uma base matemática na qual a intenção é medir a informação, medir o quanto dessa informação ela é recebida e é decodificada. Então, nesse modelo, a gente observa que há um ruído, ou seja, o canal, que é o meio de transmissão da informação, pode sofrer interferências nesse caminho. E essa mensagem que foi codificada pelo comunicador, pelo emissor da mensagem, ela pode chegar de forma decodificada, porém deturpada. Então, essa questão do modelo de Shannon-Weaver, ele traz em si o conceito de avaliação, de dimensionamento da eficiência da mensagem original até a mensagem recuperada. E na medida em que ocorre alguma perturbação dessa mensagem, a partir desse, vamos chamar entre aspas, ruído, essa perturbação ela pode ser dimensionada. Passando para os modelos de base cibernética, e aí a gente vai falar no modelo de comunicação interpessoal de Schramm, de 1970, esse modelo tem como palavra-chave feedback, ou seja, ele leva em consideração o retorno da mensagem até o destinatário. Então, observem que aqui a própria ilustração que representa o modelo de Schramm traz a pessoa como o encoder, o emissor, ele também é um intérprete, ele também é um decodificador. E em ordem inversa, na medida em que o decodificador ou receptor, ele interpreta a mensagem, ele também codifica novamente essa mensagem para retornar a informação que foi recebida a quem o enviou. Por isso, o modelo de base cibernética é muito comum nas comunicações digitais, nas comunicações eletrônicas dos dias atuais. E no nosso caso, em que nós temos aí mapas temáticos sendo usados via internet, essa realidade também ela se aplica nesse contexto, uma vez que algumas informações que nós buscamos ou que nós interpretamos via mapas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser incrementadas de outros elementos que enriquecem esse conteúdo, voltando esse incremento partindo do usuário para quem é o servidor, quem é o administrador da fonte da informação cartográfica veiculada na internet. Então vejam que é uma situação que mesmo ainda lá de 1970 a gente encontra uma adequação desse modelo também na comunicação cartográfica. Ainda em modelos de base cibernética, vamos falar do modelo circular de Jean Cloutier, ou chamado modelo EMEREC.
Emerec por quê? Emerec vem de emissor e receptor, ou seja, o agente ele tanto recebe quanto emite a informação. E a linguagem e a mensagem são aspectos indissociáveis na comunicação, não existe uma sem a outra. E a mensagem não está verdadeiramente completada, senão quando ela é percebida por um outro emerec, ou seja, por um outro emissor receptor, ou por um meio que a transmite, que no caso aqui é representado pelo esquema. Vejam que a representação gráfica do modelo de Jean-Cloutier, ela não tem setas que mandam de um lado para o outro a informação, o veículo, ou indicam de quem para quem vai. Há uma personalidade chamada emerec, que pode ser vários, e que na medida em que ocorre a transmissão de uma mensagem, o meio que esta mensagem é transmitida, ele é o que vai permitir a transmissão e a capacidade de recepção, input, ou como transmitir uma saída, um output. O terceiro tipo de modelos de comunicação são os modelos de comunicação de massas. O modelo geral de Gerbner, publicado em 1956, é dito que é um modelo adaptável aos diferentes tipos de interação comunicacional. Observem ali. Nós podemos colocar alguns princípios formulados por esse modelo de Gerbner, como, por exemplo, dizer que alguém percebe um acontecimento e reage ao acontecimento. Esse acontecimento vamos traduzir aqui pelo evento. E numa situação, num contexto comunicacional, tratado aqui na dimensão comunicativa, nos meios de controle, através desses meios, portanto, então esse evento ele é percebido e avaliado pelos meios, pela dimensão comunicativa, assume uma forma e um conteúdo. E através desses meios, de algum modo, torna disponível os materiais sob determinada forma e contexto para o receptor, para alguém que vai assimilar essa informação. E essa informação, ela ao ser transmitida, esse conteúdo ao ser transmitido, ele terá alguma consequência, e essa consequência ela vai produzir um feedback, vai produzir uma percepção a respeito do evento, a respeito do acontecimento que o comunicador, ou que a instituição, a organização comunicadora produzir. Isso aqui se aplica muito, por ser comunicação de massa, a um modelo que descreve informações veiculadas via canais de televisão, por exemplo. Então vejam aí que a gente encontra uma similaridade entre os fatos e eventos que ocorrem, a forma como as emissoras constroem, contextualizam, selecionam esses fatos para poder mostrar, para poder transmitir para a população. Isso são os meios de controle, a dimensão comunicativa, e a forma e o conteúdo desta informação referente a esses fatos, ela vai ser assimilada pela população e vai produzir uma percepção da informação atrelada exatamente a esse processo de percepção, contextualização, que as emissoras, nesse caso, a partir dos seus meios de controle, constroem o conteúdo da informação. Vamos dizer que é mais ou menos isso. Ainda em modelos de comunicação de Schramm, esse modelo de comunicação de Schramm, ele tem como emissor entidade, como uma entidade emissora e como uma entidade receptora. Então, a entidade emissora e a entidade receptora apresentam maior complexidade no que concerne a pluralidade e, portanto, na forma como reage perante as mensagens. Uma organização, ela codifica, interpreta e decodifica uma informação. Essa informação, ela é transferida a uma audiência massiva. Muitos receptores, cada um decodifica e interpreta e o codifica. Cada um em conexão com o seu grupo, no qual a mensagem é reinterpretada e a mensagem ela produz uma ação. A gente percebe que esse modelo e as próprias comunicações que essas redes sociais reproduzem a partir da percepção, da interpretação, da cultura individual que cada grupo, que cada pessoa do grupo assimila na medida que a organização codificou, interpretou e decodificou essas mensagens. Indo adiante, temos os modelos culturais, o quarto tipo de modelo. E aí a gente vai falar do modelo cultural do Edgar Morin.
Esse modelo lá de 66, ele se baseia na premissa de que a cultura de massas é o produto de um processo dialético entre criação, produção e consumo. E nesse sentido, o sucesso junto ao grande público depende do grau de eficiência da resposta às aspirações e necessidades individuais. Também essa frase está no livro do Freixo, que explica a questão do modelo cultural de Edgar Morin, que ele trabalha com a criação partindo da originalidade, da individualização de uma entidade, de um grupo ou de alguém que cria a informação. Essa informação ela vai passar por um processo de estandardização em que haverá um chamado conformismo, ou seja, a padronização desta informação ela vai produzir o conformismo, a aceitação dessa informação. E a partir dessa padronização, a democratização dessa informação, levando ao universalismo, levando ao consumo. Esse modelo do Edgar Morin, ele então aborda o processo de comunicação já num viés da questão mais da comunicação industrializada, vamos dizer assim, que é a dialética de produção-consumo, quer dizer, uma dialética global, em que o modelo ele tem a questão da comunicação de massas, a autonomia individual, ela sendo substituída por monopólios industriais que têm essa característica de estandardização, de criação, onde a criação, a originalidade da criação, ela é substituída por um processo de produção em série também vinculado a uma questão ampla de consumo. Então, essas premissas do modelo de Edgar Morin, elas trabalham muito em resposta às aspirações das necessidades individuais. Na medida que ocorre uma democratização de uma informação, essa democratização, ela, no entendimento desse modelo, vai repercutir em um universalismo em consumo, e para atender esse consumo, a padronização e a produção em série é necessária. Aí, para fechar os modelos de comunicação, a gente vai falar na questão do modelo de comunicação, modelo cultural de Abraham Moles, da década de 60. Aqui eu não sei especificar exatamente qual foi o ano que ele foi produzido, que ele foi publicado, mas o que a gente pode chamar a atenção sobre o modelo de Abraham Moles é que ele fala em ciclo sociocultural, em criadores, em macromeios, em meios massivos. Os criadores, eles inventam as ideias, os meios massivos, eles fazem circular as inovações, e a informação, ela é parte de um ciclo onde os criadores, eles recebem a circulação da informação, o público, o macromeio, o público e as suas experiências e culturas, eles abastecem os criadores para que essas novas ideias sejam criadas. E ao serem criadas, esses criadores, esses emissores, eles difundem essa informação, essa inovação cultural a partir de micromeios, a partir de páginas na internet e de outros que podem aí levar essa informação a esses meios massivos e fazer esse ciclo girar. Como característica fundamental, a questão desse ciclo sociocultural, ele se baseia muito na cultura dos chamados meios massivos e dos próprios criadores, porque essa cultura ela vai ter que ter uma característica, primeiro, individual, que vai se basear na experiência, como está colocado aqui, do público, da sociedade. E ainda também essa cultura tem que ter um caráter coletivo, não só individual. No momento em que esse caráter coletivo ele vai abranger grupos sociais com ideias em comum, com percepções em comum do mundo e com necessidades em comum. Ao mesmo tempo, essa cultura ela pode ser dita que ela também é viva, porque ela evolui, ela muda com o passar do tempo, com a evolução tecnológica. E também a cultura ela é adquirida. Há uma memória coletiva que reinventa novos processos, nova cultura que se transfere de geração para geração. Então isso é importante também considerar. E um quinto aspecto da questão cultural desse modelo é que a cultura ela também pode ser produzida, ela também pode ser nova, ela também pode ser produzida, inclusive, a partir da circulação das grandes massas que dão esse retorno para os criadores e para os inventores. Então vejam que ele
é bem mais complexo de ser explicado que os demais, mas é um tipo de modelo muito ajustado aos dias atuais, em que os canais de televisão, principalmente programas como estes que vocês assistem bastante, eu creio que assistam aí os reality shows e entre outros, e inclusive as novelas, né, hoje se baseiam muito na percepção do público quanto àquilo que está sendo transmitido. E na medida que ocorre uma maior ou menor reprovação de um determinado assunto, os criadores das informações, eles também ajustam os seus conteúdos para que o grande público ele seja satisfeito. Então, observem que isso tem bastante aplicação nos dias atuais. Então, falando bem superficialmente do que a gente pode comentar sobre modelos de comunicação, como eu havia falado antes, não é o objeto principal da cartografia temática, mas é um conteúdo bastante embasador para a gente entender a importância dos mapas temáticos no processo de comunicação cartográfico. Quer dizer, a gente tem que entender qual é o meio que o mapa vai se transferir para os usuários, qual é o efeito que se espera que esse mapa vai produzir nos usuários, ou será que esse ambiente cartográfico que está sendo usado por uma pessoa que desenvolve a base cartográfica, que desenvolve o mapa fora da tela, esse mapa ele vai poder também estar sendo constantemente retroalimentado a partir dos dados, das informações geográficas. Então é importante que a gente tenha consciência de que estudar esses modelos de comunicação é fundamental para a gente avançar na terceira etapa dessa aula, no próximo vídeo, que vai falar sobre modelos de comunicação cartográfica.